Começar então. Então, boa noite, pessoal, né? A palestra, como todos sabem, aí é qual a melhor plataforma de containers para se usar, né? Tem várias existentes, mas aí eu vim trazer aqui uma análise sobre qual a melhor plataforma, né? Qual o melhor sistema de containers para a gente estar usando. Então, fazer uma breve apresentação minha, né? Eu trabalho com programação há mais de 15 anos, né, programação web, PHP, C Sharp, me aventurando um pouco em Python também. Atualmente estou fazendo mestrado de TI na UF, né? Ainda sou técnico de TI na UFRJ, apesar da apresentação estar como funcionário do Arquivo Nacional, né? Estou num processo de mudança desde fevereiro, e essa questão do Covid que atrapalhou tudo, né? Como a gente sabe, né? Tudo ficou parado, então até a minha mudança também mudou um pouco, né? Sou casado, pai do Arthur, talvez ele apareça aqui correndo aqui pela sala, né? Vamos torcer para que não, né? E constantemente eu fico estudando, né, sobre infraestrutura aliada à programação, né? Como que a parte de infraestrutura de rede, infraestrutura de servidores está associada à questão de programação, né? E a hora que eu posso, né, faço umas operaçãozinhas na bolsa de valores, né, tento programar alguma coisa. Já estou colocando aqui logo de cara na apresentação, né? Quem quiser me adicionar em rede social, fica à vontade. Tem o Facebook, que eu não uso, não uso mais Facebook, mas tem meu LinkedIn, se você quiser me adicionar lá, falar que viu a palestra no Conflog, pode me adicionar. Eu costumo pegar até vagas e repartilhar, né, as coisas que eu fico sabendo. Tem o meu Twitch, que estou com uma proposta de começar a fazer programações ao vivo, vamos ver como é que vai ficar ao longo das próximas semanas, e tem o meu Twitter também, que entro poucas vezes lá, mas estou sempre lá presente. E além disso, ainda tenho, né, tirei a certificação de Scrum Master, Scrum PO, alguns anos atrás, uso ela até na parte aliada à infraestrutura também, né, com um pouco dos conceitos de DevOps. Então, vamos lá. Qual é a motivação que eu venho trazer para essa palestra? Melhor, qual a motivação que fez essa pesquisa, né? Que fez todo esse estudo sobre containers? Né? Tem um site, esse cio.com.br, que, numa reportagem de 2017, ele vem falar, né, que containers de empresas como o Google continuam a ser uma área importante de discussão, né, para a computação em nuvem. E isso é até hoje, né? 3 anos depois, ainda continua muito, muito forte. Então, né, algumas perguntas que motivaram foi: o Docker, que é o mais utilizado, realmente é a melhor plataforma? Né? Toda vez que você vai ver um tutorial sobre containers, sobre containerização, a pessoa sempre coloca Docker associado ao Kubernetes. Será que essa realmente é a melhor plataforma? Né? E esse material que eu estou apresentando, ele foi oriundo de uma pesquisa de TCC, né, que eu fiz lá para minha graduação na UF, terminou agora há 2 meses atrás, né, que foi justamente tentando responder essa pergunta. E está sendo a base desse meu projeto de mestrado, né, essa pesquisa constante em questão de plataformas de containers. Né? Então, o que nós vamos ver aqui hoje, o que eu pretendo apresentar hoje, né? Um alinhamento do que eu estou chamando de plataformas de container, o que nós vamos ver e o que eu vou mostrar, o que eu não vou mostrar nesse estudo. Né? Qual foi o objeto de estudo, o que foi estudado exatamente, né? Qual o escopo do trabalho, qual o resultado que foi apresentado, né, principalmente, e o que a gente conclui disso tudo, né? Que essa bagaça serve para alguma coisa? Não sei, vamos ver. Né? Espero que a gente consiga ver até o final. Então, um primeiro ponto desse alinhamento que eu venho trazer é sobre virtualização. Né? Nós temos 2 tipos básicos de virtualização: via hardware, que são as máquinas virtuais, e via sistema operacional, que são os containers. Certo? Então, basicamente, como é que funciona uma máquina virtual via hardware? Né?
eu tenho de baixo para cima uma infraestrutura, que é a máquina física, tem um sistema operacional instalado nessa máquina física, tem um hypervisor, que é quem cria a máquina virtual, né, que pode ser um VMware, um KVM, VirtualBox, e esse hypervisor, ele cria máquinas virtuais tanto quanto você queira criar, ou possa criar. Né? Então, supondo, eu tenho meu notebook aqui que eu estou usando para apresentar a palestra, ele tem 8 threads, certo? Então, eu posso, no meu KVM, criar até 8 máquinas virtuais de um CPU, ou 16 máquinas de meio CPU. Né? Então, eu posso criar essas máquinas virtuais e rodar várias máquinas virtuais dentro do meu notebook. Cada máquina virtual vai ter o seu próprio sistema operacional instalado, suas próprias bibliotecas, seus próprios aplicativos. Isso é uma máquina virtual tradicional. O que a gente chama de containers ou containerização? É justamente eu eliminar essa parte do hypervisor, certo? Então, eu tenho a infraestrutura, tenho o sistema operacional do host, né? E aí, ao invés de eu ter um hypervisor, eu tenho a minha plataforma de containers, né? Que é qual o software que vai estar sendo usado para prover os containers. E aí eu elimino essa camada de máquina virtual, beleza? E passo a ter só os aplicativos. O mais comum, o que a gente mais vê por aí, o que foi até o objeto de estudo, é quando nós temos uma situação, quando você vai atrás de nuvem computacional e nós temos essa situação exatamente. Eu tenho uma infraestrutura do meu cloud, sistema operacional que está rodando lá, o hypervisor que está rodando lá, e eu alugo uma máquina virtual. E aí, em cima dessa máquina virtual, eu instalo a plataforma de container e as aplicações. Então, é assim, se você for em qualquer vídeo do YouTube, né, tem o Linux Tips, que é até um bom canal que ensina bem essa parte, né, de virtualização, você vai ver que o cara sempre fala ligar uma máquina na Amazon e rodar o container lá. Ligar a máquina no Google Cloud e rodar a máquina lá. Então, assim, está sempre usando nesse ambiente. Então, é o mais comum que nós vamos encontrar. Raramente você vai querer montar vários servidores e fazer, né, os servidores rodarem os containers lá. Então, esse foi o escopo desse estudo. Né? E o que são containers? Containers são, de grosso modo, VMs de início e finalização leve. Né? O que eu digo início e finalização leve? Eu não preciso startar os hardwares, eu não preciso ler as bibliotecas, levantar o sistema operacional. Por ele já rodar no sistema operacional, ele faz com que a aplicação inicialize como se você estivesse rodando, dando um systemctl start, qualquer coisa. Né? Como é que ele faz isso? As plataformas container usam 2 elementos presentes no kernel, principalmente do Linux, que são os cgroups, que são os grupos de usuários, e os namespaces, que são a parte que cuida de apontamento de diretório. Né? Não só apontamento de diretório, tem outras coisas também, mas alocação de CPU, alocação de hardware, memória, né? Interface de rede, eu consigo, através de namespace, fazer esses isolamentos, né? E os cgroups, eu consigo associar usuários a esses namespaces. Então, com isso, eu crio isolamentos, que cada container funciona como se fosse exatamente uma máquina virtual, certo? Existe até na literatura algumas pessoas que consideram que a plataforma existem 2 tipos de plataformas de container, focadas em sistemas, que é tipo Docker, né, que você levanta um sistema e cada container só roda e somente um sistema. Então, tem gente que faz maluquice de rodar 2 coisas num container Docker, mas não seria o caso certo. Mas, enfim, tem gente que faz isso. E existem outros que são focados em sistemas operacionais, ou seja, você consegue levantar mais de um serviço. Ele funciona como se fosse realmente uma máquina virtual, certo? E desses plataformas, que eu estou chamando de plataforma de container, você tem o Docker, que é o objeto principal, tem o Rocket, que foi criado pela Red Hat junto com o Core OS, que é um sistema operacional focado em execução de containers, o LXC, que
que serviu por muitos anos como base do Docker, o OpenVZ, que foi um dos primeiros containers que fazia essa virtualização leve, né? Inclusive, o OpenVZ ele levanta uma máquina virtual de fato, né? Ele usa cgroups e namespace para fazer a virtualização. E tem o CRY-O, ou RunC, né? Depende da literatura que você for procurar, que ele faz a parte ele foi criado pelo consórcio Open Container, né? Iniciativa. Então, a iniciativa de containers abertos que ele criou o CRY-O, certo? E eu tenho também, dentro da parte de containers, os orquestradores, que não faz parte desse estudo inicial que eu vou apresentar aqui, mas ele é o principal consumidor desse estudo, certo? Então, o que são os orquestradores? São sistemas que fazem com que você rode mais de um container em mais de um local ao mesmo tempo, e ele consegue gerenciar essa criação de containers. E aí, nesse contexto, eu tenho o Kubernetes, que é o mais conhecido de todos, né, ou pelo menos, né, que eu imagino que seja o mais conhecido de todos, o OpenShift, que é uma versão, né, que é, se não me engano, da Red Hat, que é uma nuvem completa, ele já é um gerenciador de cloud mesmo, né, mas que você possa usar containers junto. O K3S, que é uma versão do Kubernetes para rodar em IoT, né, então se tiver um Raspberry, você consegue rodar o K3S nele. O Consul, que é também um orquestrador de containers da HashiCorp. O LXD, ele é um orquestrador específico para LXC, né? Para Linux Container. Então, só vai funcionar, é quase um plug and play só disso, né? Mais nada. Então, se você for usar LXD, você só vai usar com LXC, não tem mais o que fazer. Da mesma forma que Kubernetes, você só vai usar com Docker, com Rocket ou com CRY-O, né? Você não consegue usar ele com LXC. O Apache Mesos, né, mas ele é focado em larga escala, ele é bem parrudo, bem potente, mas focado em larga escala. E, no final, o Docker Swarm, que ele só roda só no Docker, né? Ele é exclusivo para rodar com Docker, né? Para você levantar containers em mais de uma máquina física ou virtual, certo? Um outro ponto, né, para a gente chegar a esse entendimento, esse alinhamento, são as nuvens computacionais, né? Que esse trabalho foi feito em cima de nuvem computacional, né? A maioria das pessoas, quando for usar container, vai usar com nuvem computacional. Provavelmente você, quem está assistindo aqui a palestra, se já usa, provavelmente em nuvem computacional. E a vantagem de uma nuvem computacional, as características delas são acesso sob demanda, né? Então você precisou, levanta a máquina virtual, não precisou, desliga, né? Os recursos, eles são de certa forma centralizados, você não precisa entrar, por exemplo, usando o AWS como exemplo, você não precisa acessar o site de cada país onde tem um data center da AWS. Você acessa lá o AWS. Né, o aws.amazon.com, e você tem acesso a todo o parque. Da mesma forma, se você acessar cloud.google.com, você tem acesso a todo o parque. Você não precisa acessar cada lugar, certo? Você provisiona e liberação é rápido, eu não preciso ligar para eles, vou precisar de CPU daqui a 1 hora, vocês têm que sair correndo para comprar CPU. Não, o provisionamento é rápido, né? Então, eu dei um clique lá, em menos de 1 minuto já está disponível a máquina para mim, né? E com isso eu não tenho interação com o administrador do data center, da cloud. A cloud ela tem 4 tipos, né, em subgrupos. Então, tem as nuvens privadas, ou corporativas, ou comunitárias, desculpa, que são as nuvens que servem para um propósito específico, né? Seja na própria empresa, ou seja um grupo de empresas. Por exemplo, eu trabalho lá na UFRJ. Então, na UFRJ existem alguns data centers, né? Algumas nuvens que servem só a parte corporativa da UFRJ, só a parte de reitoria, de sistemas de alunos. E existem nuvens que servem para que empresas que ajudaram a pagar aquela nuvem executem ela, certo? Então, isso é uma nuvem
primeira é uma nuvem privada, a segunda é uma nuvem comunitária, né? Comunitária. Existem as nuvens públicas, que são aquelas que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Como as que eu já citei aqui. E existe o conceito de nuvem híbrida, que ela ocorre quando eu uso dois tipos de nuvem ao mesmo tempo. Então, se eu uso uma nuvem da AWS e o meu próprio data center, eu estou com uma nuvem considerada híbrida, certo? Então, esse estudo aqui está sendo usado somente em nuvens públicas, né? Então, o estudo foi feito somente usando nuvens públicas. Não usei nuvem privada, nem nenhum sistema híbrido, né, de interação nesse primeiro momento. Então, agora, a ideia aqui, eu vou apresentar quais são as plataformas de containers desse estudo, né? Então, né, aquelas que foram mais usadas são as que são mais usadas ultimamente, né? São aquelas que têm um uso maior, certo? E são fáceis de instalação, né? São plataformas que a gente consegue, com uma certa facilidade, instalar no computador ou em qualquer servidor por aí. Então, a primeira, a mais conhecida, a que você mais encontra documentação por aí, é o Docker, né? Que ele foi inicialmente criado como uma camada mais leve sobre o LXC. O LXC tem uma renca de comando que você tem que dar para você criar para você criar uma imagem já é um parto, para você levantar um container, então é um parto dobrado. Só que o Docker veio como um facilitador para rodar em cima do LXC, certo? Então ele facilita a criação de containers. Ele atualmente utiliza, de um tempo para cá, da versão, se não me engano, 1.10 do Docker, ele deixou de usar o LXC e passou a usar o Containerd como um daemon de controle de containers, e ele roda sobre o runc, ou PRIO, né, como eu falei, que ele é uma outra plataforma de container, né? O Docker, ele é o sistema mais popular, mas tem até uma chargezinha que dá para entender bem, que na verdade o Docker, apesar de ser popular, ele é só uma casca, né? Ele cria artifícios para executar embaixo de outras coisas. Hoje, atualmente, ele roda embaixo do runc. Então, se você pegar o Docker e desplugar ele e plugar, né, e rodar direto no runc, você consegue. Você só não consegue criar a facilidade que tem o Docker, né, de criação de imagem, de execução de imagem, de compartilhamento através do Docker Hub. Né, isso você não tem, né, assim, ele é único nesse ponto. Né, são as grandes vantagens do Docker, é essa. Né, a facilidade que eu tenho de criar containers no Docker. Eu, particularmente, apesar dando spoiler, apesar do resultado que a gente vai ver mais à frente, eu uso o Docker pela facilidade, certo? De se criar as imagens, né? É um processo simples. A outra plataforma de container que também foi usada nesse estudo, que é o runc, que é atualmente a base do Docker, né? Também roda sobre o Containerd, obviamente, né? Ele foi criado a partir do consórcio Open Container Initiative, né? Que foi um conjunto de empresas como a Mozilla, Red Hat, o próprio a Docker Company, enfim, várias empresas que trabalham com essa parte, se não me engano, a Amazon e a Google também participaram desse consórcio, e eles criaram, a ideia foi que se criasse um modelo open source e um modelo comum para se criar containers. Então, o Containerd foi o daemon que foi criado, e o runc foi o sistema, a plataforma de containers que foi levantada, certo? Atualmente, você não precisa do Docker para se criar uma imagem do runc, porque ele não tem um criador próprio. Mas você criando uma imagem, você consegue importar ela tranquilamente, né, do Docker para o runc sem problema algum. Né? Então, aqui tem uma estrutura básica de como que ele funciona, né? Acima do sistema operacional tem o daemon, tem o runc, que faz essa ligação entre o daemon e as aplicações.
né, entre os containers. O LXC foi o anterior, né, que serviu como base para o Docker. Né, ele foi o primeiro sistema, primeira plataforma a utilizar cgroups e namespaces. Então, ele teve essa apresentação, né, desse modelo e começou a usar muito bem. Né, ele usa até hoje, dentro dos seus executáveis internos. Né. Como eu falei, por anos ele foi base do Docker para prover containers. Né. Possui sua própria implementação de daemon, né, que isso facilita em alguns pontos, porque os comandos e a interação dos containers com das aplicações estão abaixo dos containers com o próprio plataforma, faz com que isso traga algum certo ganho, né? A gente tem um menos overhead aí, menos etapas a serem usadas pelo container para se chegar na casca do sistema operacional, certo? Porém, ele tem um problema, né? Por ele ter uma aplicação própria, a gente não tem uma facilidade de se criar, de se juntar eles a orquestradores, né? Basicamente, você só consegue juntar no LXD e no Apache Mesos. São os únicos que você consegue, pelo menos da onde eu consegui ler, entender e estudar, são só esses dois que a gente consegue usar o LXC com orquestradores, né? Mas também ele permite que você rode mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Então, enquanto num Docker ou no runC, eu preciso ter, por exemplo, um container para rodar o Nginx e outro container para rodar o PHP FPM, né, e criar uma aplicação PHP, ou rodar um rodando o Nginx e o outro rodando um C#, enfim, eu teria que ter no mínimo 2 containers rodando. No LXC não, eu consigo rodar os dois porque ele permite que você levante dois serviços ao mesmo tempo dentro de um container. E aí o quarto que foi estudado foi o Rocket, né? O Rocket Container, que ele foi desenvolvido pela Red Hat, né, dentro do projeto CoreOS, que é um sistema operacional, o CoreOS. Ele veio para preencher uma lacuna de segurança que existia no Docker e, consequentemente, no LXC. Né? Então, o consórcio, quando foi começar a implementar o Docker dentro do Rocket, eles viram que existiam lacunas de segurança muito graves que eles estavam querendo corrigir. E aí, como corrigir esses problemas no Docker custaria muito caro do ponto de vista de processo, de procedimentos e de programação, eles acharam por bem criar o seu próprio sistema de containers. Se você instalar o CoreOS, você tem direito, ou melhor, já vem instalado o Docker, né? Isso é default. Mas eles fortemente pedem que use o Rocket. E como vocês podem ver, o Rocket, né, na imagem aqui do slide, ele não ele não fica sobre o systemd, mas ele fica escutando o systemd o tempo todo. Então, tem um sistema operacional, em cima dele o systemd, que já é do próprio kernel do Linux, já tem o systemd, e em cima dele já é executado cada container. Né? Então, ele tem uma camada de overhead ali menor. Ele tem menos camadas entre o sistema operacional e a aplicação. Então, esses são as quatro plataformas que foram estudadas nesse trabalho. Então, né, são as mais populares, então o estudo não buscou ver outras plataformas que não estão sendo tão usadas assim, certo? Então, qual foi a análise de desempenho que foi feita? Né? Então, foi feito um comparativo de desempenho entre essas plataformas e a máquina virtual que estava hospedando. A máquina virtual foi meio que o ponto neutro, né? Foi o ponto zero do entendimento. Então, assim, tudo está sendo comparado com o sistema, com a máquina virtual, certo? Então, teve um comparativo de performance de CPU e comparativo de teste de memória, né? Para comparativo de CPU, foi usado esse software Limpack, que ele é usado para poder medir performance de supercomputadores, né?
Então, se você vê lá, por exemplo, nós temos no Brasil o Santos Dumont, que fica em Petrópolis, que é o maior supercomputador do Brasil, e a performance dele é medida usando esse software, né? Já o Stream, que ele é um medidor de performance, ele não é tão usado, não é tão, como eu posso dizer, ele não é um medidor de ranking, tá? Mas ele serve para poder fazer bons comparativos de memória, porque ele não esgota a memória toda. Ele está mais preocupado em velocidade de acesso à memória do que esgotar a memória e saber como é que é com memória esgotada. Isso o Limpack já faz. O Limpack já fez isso. Você já consegue ver uma diferença de performance de CPU com muita memória e com pouca memória. O Stream não, ele quer testar velocidade de acesso, de leitura e escrita em memória, certo? Como eu falei, todo o desempenho foi comparado com a máquina virtual que serviu de base. Então, para cada plataforma, né, foi criada uma máquina virtual nova, foi instalado do zero a plataforma de container, feito todo o tuning necessário que tivesse que se fazer para instalação, criadas imagens, né, do Limpack e do Stream e executado os testes numa máquina, entre aspas, virgem, né, porque não tinha nada rodando a não ser a plataforma de containers ali dentro, certo? Rodado em processo cron, para justamente eu não estar logado na máquina, pra, né, não ter que... Para minha interação com a máquina não dá problema também, certo? Então, quais foram os procedimentos adotados para cada uma desses testes, para você entender? Que, assim, esse teste também, eu quero mostrar como é que foi feito para poder se entender a que ponto que se chega com esse experimento, para saber se o que você vai fazer realmente atende essa pesquisa ou não, entendeu? Se o que foi feito aqui, se os dados que eu vou apresentar se fazem sentido para você ou não, porque pode ser que não faça, mas eu acredito que sim. Mas, não sei, vamos ver, né? Então aqui, quando foi feito o teste de CPU, né, então foi instanciado um servidor novo na Amazon, certo? Instalada a plataforma de containers, instaladas as imagens de benchmark. Então, se eu instalei o LXC, vou lá e crio a imagem do Limpack e do Stream. Instalado o Rocket, imagem, mesma coisa. E para cada uma delas foi rodado um teste em loop, né, acrescentando de 100 em 100, que o Limpack ele faz o seguinte, ele faz solução, quem é da matemática, ou quem lembra, né, ainda da época de matemática, ele resolve um sistema linear, né, X equações, N equações com N incógnitas. Se você rodar ali um sistema com 100 variáveis, ele vai tentar resolver 100 equações com 100 variáveis, né? Mil equações com 1000 variáveis. Então, esse é o teste de desempenho que ele faz e a conta para se chegar à solução do problema, certo? Isso faz com que o CPU vá ao topo de processamento enquanto ele está tentando resolver o problema. Então, eu fui fazendo um loop de 100 em 100, começando com 100 variáveis, até o máximo que se chegou, certo? Então, o máximo que se chegou no Limpack foi de 9.400 variáveis, né? Foi o máximo que todos eles conseguiram pela lotação de memória da máquina. Foi uma máquina com 1 GB de memória, então a lotação da máquina chegou ali a 9.400 variáveis. No caso do benchmark de memória, né, o início é o mesmo, instanciado o servidor, instalada a plataforma, instalado o benchmark, e aí foi executado 10 vezes cada teste de memória, certo? O teste de memória que ele faz, eu vou mostrar mais à frente, mas ele basicamente faz operações também matemáticas, mas dentro de memória, e ele testa qual o tempo de leitura e escrita dessa memória, certo? Então vamos lá, agora vamos à parte que realmente interessa, ou a parte que eu acredito que muita gente está aqui hoje, né? Nessa palestra aqui.
O desempenho de CPU acontece duas situações que foram observadas. A primeira, procedimentos rápidos, pouco uso de memória. A segunda, processamentos mais demorados que exigem mais memória. Né? Tentando trazer para uma contextualização, né? É como se eu tivesse, por exemplo, vários acessos simultâneos a um site, em que esse site simplesmente ele pega uma informação e joga para o usuário. Nada muito, muito complicado, entendeu? Coisa que, se duvidar, está até em cache, né, que usa pouca memória. Né? Supondo, eu tenho um banco de dados e eu tenho algumas queries que eu consigo guardar em memória nesse banco de dados. Né? Eu vou fazer cache de algumas consultas. E eu tenho 5, 10, 20, 50 mil usuários acessando aquela página ao mesmo tempo, e a minha máquina só tem que acessar aquela informação e devolver. Isso são procedimentos rápidos. Processamento demorado, por exemplo, é se eu quiser rodar um modelo de previsão lá usando pandas, né? Que ele vai rodar, vai ficar lá, vai estourar a memória, vai usar a memória ao máximo, o processamento ao máximo, e isso é uma operação demorada, vai levar 5, 6 minutos processando, certo? Então, aqui é um gráfico resumido, né, mas basicamente vocês podem ver que até um certo ponto eu tenho o máximo de memória, o máximo de processamento da máquina, eles decaem até chegar a um mínimo de processamento. Então, tem uma região que a plataforma dá o máximo de si, não tem muita influência, não tem muita influência do acesso à memória, até chegar a um ponto que tem bastante. Então, esse comportamento, né, já dá uma boa visão. Então, eu vou quebrar essa informação em duas, né, para ficar uma coisa mais tranquila. Então, eu vou... Então, a primeira parte que eu vou mostrar é quando nós temos processamento rápido, que é essa primeira parte aí que vai até 3.000 de ordem de matriz, né, de número de variáveis. Então, o processamento rápido, ele usa mais cache do que memória RAM, como eu falei. Então, se a informação está em cache, ele só tem que processar aquela informação, tem que executar a CPU o tempo todo, mas eu não preciso ficar toda hora pedindo informação nova na memória RAM. Nesse sistema, o LXC foi o que melhor apresentou. Então, estou mostrando aqui um recorte do gráfico, né, de desempenho. Dá para ver aqui que é o seguinte, ó, a máquina virtual, que é essa primeira linha, a linha mais acima, ela, em termos de processamento, ela foi melhor como era esperado. Né? Então, eu não tenho nada que atrapalhe o sistema operacional chegar na máquina virtual, no processador da máquina. Então, ali eu tenho o meu máximo de CPU. O LXC, você vê que está... Lembra que eu falei que ele tem uma aplicação diferenciada, uma aplicação própria para usar o namespace cgroup? Então, isso foi mostrado aí mais nesse gráfico. Então, o LXC teve uma performance muito boa, chegando a alguns pontos a estar, né, bem próximo do desempenho da máquina virtual, certo? Então, assim, ele ganhou bem disparado. O número o parâmetro usado é o GFLOP, que é o número de operações de ponto flutuante por segundo. O número de contas são feitas por segundo, né? Então, se eu fizer 1 mais 1, isso é uma operação. 1 mais 1 mais 2 são duas operações. Entendeu? Então, essa aqui é a ideia. Então, eu tenho aqui o número de operações de ponto flutuante. E aí, um comportamento que é interessante de se ver aqui já logo de cara é que o Docker, o Rocket e o Runc tiveram o mesmo desempenho. Ou seja, quem vai usar Kubernetes para fazer orquestração de containers de acesso rápido, não tem problema se você vai usar o Docker, Runc ou Rocket. Teoricamente dá no mesmo, o desempenho é muito parecido deles dois. Mas se você estiver buscando um desempenho melhor, uma coisa assim mais, como é que posso dizer,
com mais CPU, né, com mais desempenho de CPU, talvez valha a pena tentar fazer um híbrido aí e colocar um LXC, alguma coisa nesse sentido. Que teve realmente um desempenho muito melhor, certo? Por outro lado, se você tem uma grande demanda de memória RAM, né, e com o uso intensivo de CPU, o que eu digo, por exemplo, como falei, o Pandas, né, que eu tenho processamento lá no topo e memória sendo alocada o tempo todo, porque tem que fazer muita conta, aquelas árvores binárias, aquelas coisas todas, né, regressão linear e o caramba 4, usa-se muito CPU, usa-se muita memória. Nesse caso, não teve assim uma plataforma que teve uma melhoria, porque hora ela estava por cima, hora a outra estava por baixo, entendeu? Nesse ponto, o número de erro de acesso à memória começa a ser grande. Dá para ver no gráfico, né? Não sei se dá para ver, melhor dizendo, mas tem situações até que a máquina virtual tem um desempenho menor do que o desempenho de uma plataforma de containers, né? Então, assim, já começou a ligar o alerta. Pô, como é que isso pode? Se teoricamente a máquina virtual tem acesso direto, por que ela tem, né, um desempenho ruim nesse sentido? E aí foi onde fomos buscar a resposta na desempenho de memória. É um lugar que eu acho que deve ter a resposta. Não sei se vai ter exatamente essa resposta. Bom, no desempenho de memória, nós temos o seguinte. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Eu fui ver como é que estava a apresentação, acabei vendo a resposta da pergunta aqui. Então, por que o teste foi feito dentro de uma VM e não no host? Porque a ideia desse estudo foi justamente o caso mais comum, que é a gente usar a máquina virtual em uma nuvem para poder prover serviços com containers, né? Como eu falei, quando você vai fazer uma orquestração de container, você tem várias máquinas virtuais, né? Para poder prover, ou vários hosts, mas a ideia geralmente é você ter várias máquinas virtuais para prover esse serviço, né? Pensa numa situação de um data center, por exemplo, né? Num data center, a gente tem ali 10, 12 máquinas físicas que provêm aí 50, 60, 70, até mais de 100 máquinas virtuais. Então, a ideia foi testar justamente o desempenho utilizando-se máquina virtual e não máquina física. Entendeu? Mas eu vou te dizer que com a máquina física, dependendo da situação, até o desempenho de CPU, ou CPU não, mas de memória é até pior, entendeu? Ele tem o CPU até eu testei, nós testamos em algumas máquinas físicas, não ficou muito diferente não, mas a memória influenciou bastante. Não sei se respondeu. Vamos lá, agora continuando aqui. Então, desempenho de memória. O Stream, que foi o software utilizado, ele utiliza 4 procedimentos para testar a memória, certo? 4 operações vetoriais. Então, ele usa a cópia, que é pegar um vetor, criar um novo vetor a partir de um vetor já existente. A soma, que é aí elemento por elemento, né, fazendo a soma de 2 vetores para criar um terceiro. O produto, que é usando um número aleatório escalar, vezes cada posição do vetor para gerar um segundo vetor. E o que ele chama de tríade, que é a mistura disso tudo. Juntou ali, fez a saladinha, tá? E começou. Então, em termos de memória, uma coisa que chamou a atenção é que containers são mais eficientes que VM. E aí isso justificou, só voltar aqui um pouquinho, né, essa performance que eu estava falando. Né? Então, acontece, se eu tenho um desempenho melhor de acesso à memória em containers do que em máquinas virtuais, eu vou ter ali uma CPU, eu vou ter um desempenho pior em alguns casos da máquina virtual, entendeu? Máquina física também, né? Acaba tendo, mas
entendeu? O desempenho acaba sendo menor por conta disso, porque eu tenho esse problema, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então, qual foi o que a gente viu, que nós vimos de resultado, né? A máquina virtual, o desempenho é tipo um terço, às vezes um quarto do desempenho de uma máquina do que um container, certo? E em todos os testes, já o RunC foi o melhor plataforma, mas seguida de perto ali dos outros, certo? E o Rocket foi o pior sistema a pior plataforma de containers que teve, certo? Não foi a mais performática. O LXC ali bateu perto, o Docker também chegou perto, mas muito maior do que a máquina virtual. A explicação está justamente na estrutura do namespaces que é usado. Né? O namespaces, ele, sempre que você vai alocar memória de algum programa, de algum software, ele cria uma memória anterior para fazer cache dos endereços de memória. Então, como ele já tem esse cache, ele não precisa ficar varrendo os endereçamentos de memória para poder pegar essa informação. E muitas informações já estão nesse pré-cache, nesse cache que ele faz. Então, ao invés de ele acessar a memória, o endereço de memória que ele teria que acessar, ele já está ali no cache algumas informações. Então, isso faz com que o processamento seja mais rápido. Né? Então, ele faz esse teste. Por isso que as plataformas de container tiveram um desempenho muito maior do que a máquina virtual, entendeu? Então isso é legal, ter esse tipo de informação, porque acontece. Por mais que você não queira usar container para poder prover um serviço, talvez valha a pena você usar container para sistemas que dependam de memória, entendeu? Que, por exemplo, um Memcache da vida, um Redis, que todos os dados estão alocados em memória, entendeu? E aí então, vamos lá, né? E aí, para concluir, né, chegamos qual a conclusão que a gente tira disso tudo, né? Se você quiser se sua necessidade for desempenho em processamento e você quer usar container, né, você não quer usar a máquina virtual, a que foi a mais performática foi o LXC. O melhor desempenho foi o LXC e o pior desempenho foi o Docker. Na soma de tudo, o Docker foi o que teve o pior desempenho de performance, ou seja, o queridinho da galera foi o pior, né, de todos. Se você quer um desempenho de memória, o RunC foi o que teve o melhor desempenho e o Rocket foi o que teve o pior desempenho, certo? Se você quer um sistema de muito processamento, né, você quer um processamento a longo prazo, né, um processamento que vai demandar, apesar de todos serem muito parecidos, o LXC também foi o melhor e o Docker também foi o pior. Né? Pelo menos manteve a escrita do pouco acesso à memória. Se você quer fazer agora um sistema de cache, meu foco é ter um sistema de cache. Um Elasticsearch da vida, um Redis, um Memcache, né? Sistemas que eu preciso ter um cache de execução, o RunC foi o que teve o melhor desempenho, o Rocket foi o que teve o pior desempenho, mas assim, dentro de uma, né, a gente pode ver ali que dentro de uma velocidade, né, razoavelmente próxima. Aqui a taxa de transferência é em megabit por segundo, então eu tive, por exemplo, para produto, né, para TRID, que foi o mais, que é o que faz tudo ao mesmo tempo ali da soma, eu tenho ali, né, em torno de 16 gigabits por segundo, entre 15,5 e 16,5 gigabits por segundo. Então, não é uma diferença muito gritante. Né? Mas o pior, além da máquina virtual, foi o Rocket. Certo? Eu vi que tem uma pergunta aqui, que eu vi o sininho aqui. Né?
Então, o Rocket teve um baixo desempenho de memória devido à sua construção voltada para a segurança. Sim, né? Foi uma das conclusões que nós chegamos no trabalho, que está sendo agora avançado o estudo, é justamente isso, que como o Rocket ele aplica camadas de segurança no container para poder ser executado, então isso faz com que tenha-se um overhead ali de desempenho, entendeu? Então, tanto de memória quanto de CPU também. A gente viu isso também em CPU, porque para o software enviar a instrução para o processador, a parte do systemd que cuida do Rocket, ele faz algumas verificações antes. Então, isso também pode ser ali 2 ciclos que mude por instrução, isso num acumulado dá uma quantidade bem grande, entendeu? E, para finalizar, né, o que não foi tratado no escopo desse trabalho que eu apresentei aqui, né? Um uso de sistema operacional próprios para containers. Então, assim, o teste foi feito no Ubuntu Server, né, que também é o que o pessoal mais usa, né? Então, a ideia foi usar o que mais se usa, né? Para depois a gente comparar com coisas específicas voltadas em desempenho. Então, não teve o uso de CoreOS ou do Fedora, que eu esqueci o nome agora, que é um Fedora voltado para execução em containers também, não vou lembrar o nome agora. Paralelismo e carga distribuída, porque foi tudo executado um container por vez, então não tive, por exemplo, o processamento sendo executado em mais de uma máquina ao mesmo tempo, ou em mais de um container ao mesmo tempo. Eu também não tive nenhum sistema de distribuição de carga, né? Por exemplo, eu não fiz nenhum teste simulando um DDoS e distribuindo essa carga em mais de um container. Isso não foi feito, isso é um passo que vai estar para frente agora, né? E também não foram múltiplos containers em um mesmo host. Quando foi executado tanto do stream quanto do limpback, foi criado o processo era criar um container, executar as tarefas e fechar o container. Cria container, executa a tarefa, fecha o container. Cria container, e assim foi indo um por um. Não teve, por exemplo, não fiz 5 containers executando ao mesmo tempo, certo? E isso. Espero que eu tenha atendido bastante a previsão do que vocês esperavam ver, né? E quem quiser fazer alguma pergunta, Fedora CoreOS, né? Imaginei que fosse. Né? Porque o CoreOS da Red Hat, né? Então imaginei que fosse vir algum nome parecido com isso. Então é isso. Quem tiver algumas perguntas, né? Ainda temos aí, acho que 15 minutos.